tenho muitas coisas a compartilhar e tudo, né? Eu não compartilhar, mesmo que seja palavras de mais para o grupo, porque como eu saí, me colocar, né? Depois eu outro não, eu não gostaria nem de entrar, eu estou com outro perfil, de outro celular, que eu quase não uso, mas só de vez em quando. E o outro WhatsApp, que eu tinha perdido esse aqui, entrei no outro, depois consegui recuperar esse, deixei. Não por causa disso, Paulo né? te reinseriu ontem, Luiz. Ontem, às 17h24, o Paulo reinseriu. Não, eu falei com ele. Celular. Sim. Porque esse meu que eu compartilho as coisas assim, eu prefiro não compartilhar muito, porque eu vejo que eu compartilho, nem... O Paulo disse assim, acho que o pessoal não gostou, ou então ninguém comenta. Eu digo, não, o pessoal não comenta, porque ou por timidez, ou porque não tem o que comentar, ou argumentar, ou então outros não querem argumentar. Mas eu vou deixar de ficar colocando, né, a minha contribuição, eu jogo em outros grupos que a gente debate, ou então compartilha, para não ter isso daí, né? Olha, Luiz, lembra que você a última vez compartilhou aquela parte daquele assunto lá, qual foi, Deus? Que a gente tocou durante a aula e você depois estendeu aquilo. Sobre os chifres, né? Uhum. A palavra chifres, né? Que tem lá no grego. Isso. Então, aquilo foi muito bom. Pode compartilhar. Entendeu? Pode compartilhar. Que a gente tem que ter cuidado sempre, tanto faz ser em sala de aula ou não, é de se referir a alguma coisa errada que alguém possa adotar, entendeu? Uhum. É melhor que o pastor faça isso e a si mesmo eles têm que fazer de púlpito, que é para ficar geral. Pode reparar que o pastor exorta pra caramba, entende? De púlpito. Por quê? Porque não está endereçado. Não está endereçado. E aí as pessoas não tomam aquilo como se fosse individual, pessoal. Entende? Então, tanto faz na sala de aula como em outros ambientes, nós temos que ter esse cuidado, porque realmente tem pessoas que ficam assim muito, muito ofendidas, sabe? E é um negócio até que era pro bem delas, sabe? Mas eu sou assim também. Alguém chegar assim e falar alguma coisa diretamente contra algo que eu penso, diretamente, aí eu dou uma estremecida, tá? Então é do ser humano também isso aí. Bom, lembra quando eu compartilhei, quer dizer, eu falei alguma coisa assim sobre uma determinada interpretação, né? Aí eu disse que um irmão me contradisse e tal. Aí mas eu me referi a um outro irmão, sabe? Aí um irmão que veio, né? Tomou a carapuça para ele e começou a falar sobre respeito, não sei o que mais lá e tal. Eu quis ficar calado, porque não era com ele. E no estudo não foi ele que me contradisse, né? Eu sei que ele pode ter até o mesmo pensamento, então eu vou me abster. E eu também, olha, eu estou fazendo tratamento, tanto aqui no meu maxilar, porque eu tenho um deslocamento aqui, que quando começa a falar, aí fica estalando. Tá. Então, eu falo sem articular muito, e eu noto pela gravação que eu perco, no final das palavras, algum som. E também eu falo muito rápido. E eu estou agora também até fazendo tratamento com a fonoaudióloga, para eu poder, né, me expressar com mais calma, então, devagar, porque a minha mente ela trabalha muito rápido. E tu acredita, ontem eu estava assistindo um estudo de 10 minutos, eu remedei, eu falei todas as palavras que o homem estava falando quase ao mesmo tempo, como se eu estivesse falando, eu ouvindo aqui e falando quase ao mesmo tempo. Eu tenho essa capacidade.
Se tiver a ver com o Jornal Nacional. Seria bom para fazer tradução simultânea, né, Lília? Não, e eu já fiz esse trabalho com o espanhol, a pessoa falando, e eu quase ao mesmo tempo fazendo a interpretação ou a tradução. Né? Porque minha mente trabalha muito rápida. É isso. Graças a Deus, Luiz. Graças a Deus. Gente, vamos então começar, tá bom? Queria pedir para a Virna fazer uma oração, por favor. Ei, Valdean, bom dia, meu irmão. Tudo bem? Thelminha. Oi, Thelma. Bom dia. Amém, Senhor. Te louvamos, Pai amado, por mais um domingo, Pai, estarmos juntos, Senhor, estudando a Tua palavra. Que Tu venhas, Pai, abrir nossas mentes, Senhor, para entendimento, Pai amado. Que Tu venhas abençoar, Senhor, nossas vidas cada dia mais, nossas famílias, Senhor. Abençoa, Pai, nossa classe, Pai amado, que possamos cada dia mais estarmos unidos, Pai, perante Ti, Senhor. No nome de Jesus, abençoa o presbítero Haroldo, Pai amado, que vai dar essa aula. Que Tu venhas abençoar a vida dele cada dia mais, Senhor, guardá-lo, Pai, de todo mal, Senhor. No nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. E amém. Irmão, tudo bem. Hoje nós damos início ao capítulo 10. Olha que a gente ainda não chegou na metade de Apocalipse. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nem vamos chegar. Por quê? Porque dia 28 termina a escola dominical nesse ano. Agora, dia 28 de novembro. E ano que vem, dia 6 de fevereiro, recomeça. Só que não mais, tá certo? Não mais assim. Vai ser presencial, você já deve estar sabendo disso, né? E, para mim, fiquei com uma classe que é, assim, meio de doutrina, sabe? Teológica. Eu e o Rogério, que é sobre a perseverança dos santos. Nós vamos estudar e dar um livro do John Piper sobre esse assunto, a perseverança dos santos. Faz muito tempo que eu não dou uma aula diretamente de um livro, né? Sempre vocês notam que é sempre em cima dos livros da Bíblia. Mas tudo bem, eu não quis criar nenhuma polêmica. Vamos ver como é que fica. Às vezes é muito bom assim também. Então, a gente vai encerrar Apocalipse agora em novembro. Não completar, obviamente, nem estou com pressa, nem estou com essa presunção de não fazer. Mas no próximo do ano não tem mais, né, online, parece, é só presencial. Se Deus quiser, a gente já vai estar junto. Tá bom? Então, capítulo 10. Tá? Vamos ver assim. Quem está com a Bíblia aberta aí? Está todo mundo de Bíblia? Tá? Amém. Então, lê aí, vai lendo na sequência. A Raquel, que está do meu lado esquerdo, depois a Virna, depois a Adelaide, se tiver com a Bíblia aberta, tá? Depois o Luiz, depois a Lília, Mirlene, Romana, Valdean, Thelma e Dona Maria do Carmo. Tá. Começa, tá, não sei se está nessa mesma sequência para vocês, tá? Mas vamos lá. Raquel. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Virna. Todo mundo liga o áudio, tá? Virna está sem áudio. Todo mundo liga o áudio. Desculpa. Para não... Desculpa, qual é o capítulo, hein, Haroldo? Capítulo 10. Capítulo 10 de Apocalipse. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Adelaide. E bradou em grande voz, como um ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. 5. É o 6, é? É o 5. 5.
Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, Valden. a voz que ouvi vindo do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. Agora sou eu? É. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Na Maria do Continue. Amém. Até aí. Gente, eu fiquei assim, admirado como tem vozes no céu, né? Uhum. Mas até trovão fala, tá? Então, é uma revelação que ela usou quase todos os sentidos de João. Só falta o cheiro, né? O olfato, porque até o paladar agora foi usado, né? Foi usado. Ele esteve totalmente envolvido nisso aí. Bom, vi um anjo, outro anjo forte, tá? Outro anjo forte. Aparece 3 anjos fortes em Apocalipse. Um deles é quando diz assim, quem é que vai desatar os selos? Na hora que estava com o livro selado, e aí ele chorava muito porque ninguém foi digno, né? Mas esse lá fala, então um anjo forte bradou. E depois, em Apocalipse 18, 21, vai falar novamente de um anjo forte que tomou uma grande rocha, uma pedra de moinho, e jogou com ímpeto para o mar, né? E assim será lançada Babilônia. Isso é lá em Apocalipse 18. Então, 3 vezes aparece falando de anjo forte. Aqui, né? Aqui também, um anjo forte. Mas aqui tem uma diferença muito grande, que vai além, tá? Além. Ele não simplesmente fala que era um anjo forte. O que ele faz? Ele descreve, agora ele descreve esse anjo, tá? Esse anjo forte. Aparece para ele agora não apenas como um anjo forte, mas com detalhes, e detalhes muito importantes, né? O que esse anjo tem de interessante? Alguém fala aí, alguém lê aí. Primeiro, tá? Está vindo do céu, claro, né? Todo anjo vem do céu, envolto numa nuvem, certo? Depois, o que ele tem? As pernas como colunas, o rosto era como o sol. Rosto como o sol. O que mais? As pernas como colunas de fogo. O que mais? Com arco-íris por cima de sua cabeça. De sua cabeça. Olha aí. Tá? Gente, esse arco-íris, João viu também quando contemplou o trono de Deus. Lembra que ele viu um arco-íris como que de esmeralda? Tá? Ele viu um arco-íris lá, o trono de Deus. Esse rosto como o sol, ele viu aonde? Também. Apocalipse 1. Ele viu em Jesus. Jesus. Não foi? Seu rosto era como o sol na sua força. Né? Isso. Viu em Jesus. Olha só, comparação. E essas Eu acho que Ezequiel 1, parece que em 16,
17 e 18, que fala também nessa descrição sobre o trono de Deus, o arco-íris. Arco-íris, Ezequiel 1, 26, 28. Tá? A visão do trono e da glória de Deus. Tá bom? Isso também. E as colunas, como a Lília falou, colunas, suas pernas como coluna de fogo. Então, gente, a pergunta que vem logo é a seguinte: por que essa descrição e por que esse anjo está desse jeito? Deve ser um cara muito importante, ou pelo menos participando de algo muito importante, tá bom? Então veja que quando Maria foi avisada que ia conceber, quem foi para lá? Foi Gabriel, o mesmo que falou também com o pai de João Batista, tá? Então a anunciação de um anjo, tá certo? É algo muito sério e muito importante. Quando Jesus nasceu, apareceram para os pastores coral de anjos, tá bom? E os pastores foram correndo, eles não duvidaram, foram correndo, deixaram tudo, não dava para levar o rebanho, e foram até Belém e viram que as coisas eram do jeito que o anjo tinha falado. Então não se contesta anjo, entendeu? Paulo diz assim: ainda que venha um anjo do céu e pregue um evangelho que vá além desse, seja anátema. Tamanha a impossibilidade de um anjo mentir, entendeu? Quando o pai de João Batista, como era o nome dele? Simeão, Simeão, não sei. Ele ficou duvidando, né? Porque, coitadinho, já... Era Zacarias, né? Zacarias. Né? Ele e a velhinha dele, né? Ô, minha velha. Engraçado falar assim. Ô, minha velha, a gente vai ter um filho. Isabel, minha velha. Isabel, minha velha, a gente vai ter um filho. Então, parece até ridículo. E ele deixou escapar alguma coisa na frase dele, porque Gabriel falou assim: eu assisto diante de Deus, né? Em outras palavras, eu sou absolutamente impossível de mentir. Impossível de mentir. Se Deus me tem na frente dele, diante dele, eu sou completamente santo. Não como Deus, mas infinitamente, mas completamente santo. Pois bem, então esse anjo que está descendo aí, gente, ele é um anjo muito especial. Ele vem trazendo uma notícia muito especial, né? Muito especial. Pelo jeito como ele é, e também me parece que ele é bem grande. Concorda? Porque ele não falou assim, e colocou uma das suas pés sobre a água e outro na terra. Não foi numa praia, entendeu? Não foi na praia como a gente faz. Ou na beira do igarapé. Um na água, outro na terra. Não. Colocou aonde? Sobre o mar. Né? Um dos seus pés foi sobre o mar e o outro sobre a terra. Em inglês é land, tá? Que é mais do que simplesmente o material terra, né? Que a gente fala terra, tá? É land. Pois bem, então, esse anjo fez uma coisa que a gente é proibido de fazer. O que ele fez? De acordo com o texto aí. Alô, você está me ouvindo? Ele levantou a mão para o céu e fez o quê? Jurou? E não apenas jurou, mas jurou por quem? Pelo que habita nos céus. Jurou por Deus. Lembra que Jesus foi muito claro sobre isso? Não jureis nem pelo céu, que é a habitação de Deus, nem pela terra, não sei o quê. Seja vosso sim, sim, não, não, e tal. Não é? Mas é a nós. Nós não podemos jurar. Entendeu? O anjo não. O anjo pega e jura por Deus.
levantou uma mão direita, olha só. Parece que aquelas pessoas que estão no tribunal, né? Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Tem que botar a mão esquerda sobre a Bíblia, né? E levantar a mão direita e dizer juro. Pois ele levantou a mão direita e jurou por Deus, certo? Um anjo jurou por Deus. Ele pode fazer isso. Em outras palavras, é absolutamente sem nenhuma possibilidade dele estar enganado, tá? Vai acontecer, sim. Gente, o que ele jurou? Pode falar aí, pode interromper, gente, aí. Eu vou chamar, hein? Eu vou dizer. Thelma, Ele jurou que não jurou? haverá demora, eu acho que da vinda de Cristo, né? Já não haverá demora, não é? Já não haverá demora. Muito bem. Quem é que tem mais interesse? Quem certo, dos que moram na terra ou no céu tem mais interesse de que acabe logo? Os santos. Por quê? Por causa da redenção. Que mais? Nós acordamos da nossa redenção, a natureza geme. Eles não aguentam mais trabalhar. Que mais? A tribulação, o sofrimento, né? Tribulação, sofrimento. E no céu, tem alguém com pressa também? Vocês se lembram? Tem alguém com pressa de que Deus... Aquilo que eu compartilhei hoje contigo agora. Até quando, ó soberano Senhor, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a face da terra, né? Isso, lembra? As almas debaixo do altar. Os santos, que as almas que tinham sido mortas, testemunhas, né? Falou, aguarda mais um pouco, porque ainda não se completou o número. Então, essas pessoas têm já pressa. Até quando? Até quando, Senhor? Né? Quem tem pressa também é quem vai estar aqui na terra, gente. Lembra que do sexta trombeta, que os homens, tá certo, estavam morrendo, morreu um terço deles. Que seja apenas um número aí, não importa, mas eram muitos. E os outros, nem vendo isso, se arrependiam das suas feitiçarias, das suas prostituições, das suas assassinos, dos seus roubos. Então, veja quem é que estava na terra. Só gente boa. Entendeu? Só gente boa. Convive com essas pessoas, meu irmão, minha irmã. Convive com gente assim. Você fica exausto. Você fica exausto. Você fica aflito no seu coração. Você imagina Ló todo dia saindo para trabalhar? Ele tinha que chegar em casa assim, consegui. Por quê? Porque a Bíblia fala que os homens de Sodoma eram violentos e muito pecadores. Tem texto que fala da violência de Sodoma, não apenas a questão da promiscuidade, a violência. Então, todo dia esse homem chegava, a mulher dele, marido, como foi ele? Graças a Deus, mais um dia. A Bíblia fala que ele era afligido na sua alma por causa dessas pessoas. Então, gente, é só para a gente ir se situando um pouco. E quem está na terra? Tá? Tem gente boa e tem gente muito ruim. E muitos, não são poucos, e muitos. Entende? Então, quando vem um juramento desse, tá? É para, principalmente, os santos que estão sofrendo, e os santos que já sofreram, e que também querem, tá certo? Que Deus intervenha, que Deus tome, tá certo? O seu reino de uma vez. É certo? Então, é muito, muito necessário, muito importante o que aconteceu. Para que não tocou nenhuma trombeta aqui. Já tocaram 2 trombetas importantes. Uma foi a trombeta dos gafanhotos, que atormentam todos os homens que não têm o selo de Deus, com muitas dores, mas não matam. E depois vem realmente aqueles cavalos, 200 milhões, e que saem matando, e matando muita gente, tá certo? Então, já é Deus, tá certo? Exercendo o juízo dele aí, tá?
Mas ainda ficou lá muita gente e continua tendo, certo? Aquelas mesmas pessoas que não se arrependeram. Então, apenas dizer que foi muito bem-vinda, né? Um juramento desse. Já não haverá demora. Já não haverá demora. Entende, irmãos? Então, vocês e eu, ou nossos netos, ou nossos filhos, certo? Talvez passem por algo, coisas assim, sabe? De ter em volta de si homens, certo? Muito terríveis, como Paulo escreveu para Timóteo. Nos últimos dias os homens serão egoístas, amantes do prazer, inimigos de Deus. E tá aquela lista terrível que tem lá. Vai morar num lugar como esse. Você quer morrer, entendeu? Você quer morrer, um negócio, uma questão dessa aí. Muito bem, tá? Então, eu achei que isso aqui é uma preparação de algo muito grande que vai acontecer. Que horas são? Deixa eu ver se dá tempo. Acho que dá. Tá? Aí, tá certo? O capítulo 11 fala assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e etc., para medir e tal. Depois, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias vestidas de pano de saco. Aí fala daquelas 2 testemunhas, e agora não são mais seres que estão vindo da parte de Deus, são pessoas, 2 pessoas, tá? Ele chama de 2 testemunhas. E eles vão chegar e vão profetizar e vão ter muito força e poder, mas vai se levantar, finalmente, aqui começa o levante da besta. Ela emerge do abismo, peleja contra essas 2 testemunhas, vence e mata-os. Tá? E olha que as nações vão ficar muito felizes, porque as 2 testemunhas morreram, e vão mandar presente uns para os outros. Não é aqui que manda presente, não, mas vão estar muito felizes, e todos vão ver. Vai estar as emissoras mais importantes do mundo, tá certo? Mostrando as 2 testemunhas, mas não vão deixá-las sepultá-las, né? Só que quando for com 3 dias e meio, tá certo? Elas ressuscitarão. E ressuscitarão, mas vão subir para estar diante de Deus. Até tem pessoas que dizem que devem ser Elias, que não morreu, e também Enoque. Certo? 2 pessoas que nunca morreram. Tá? Aí eles vão vir, aí vão morrer. Isso é uma interpretação, tá, gente? Uma interpretação. Pois bem, então, eu não vou entrar em detalhes sobre essas testemunhas. Eu quero ir para o capítulo, para a 7ª trombeta, tá? Ir direto para a 7ª trombeta. Haroldo? Sim. Eu estava agora meditando quando a irmã leu o verso 4, deixa eu ver. É isso mesmo. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Várias vezes, a Apocalipse começa, né, dizendo que era a revelação que Deus enviou a seus servos e tal. E várias vezes, como no capítulo 4, ele diz: escreve. 4, 5, 8, 5, escreve. Eu pulei isso aí, realmente. 10, 3, escreve, né? 11, 17, escreve. 16, 18, escreve. 19, 6, escreve. Mas nessa parte aí, ele diz: não escreva, né? Achei interessante isso aí. Olha, porque até eu já ouvi, inclusive hoje com o Rodrigo Silva, né, que eu gosto muito dele, só não na parte doutrinária, mas de arqueologia é muito bom, né? Que ele fala a escrita literária de João usou isso, João quis não sei o que mais lá e tal, quis escrever isso, quis fazer isso, e eu já ouvi até aqui pelo grupo também, como se a coisa partisse de João, né? A escrita literária aqui do Apocalipse fosse coisa de João, sabe? Que ele escolheu palavras e tudo, mas Sim. Ele escreveu somente aquilo que Deus ordenou que ele escrevesse. E nesse texto aqui, né, mostra que
ele viu outras coisas, tipo Paulo, ou aquele que foi arrebatado, que não era lícito contar. Né? E João também, ele estava sozinho em Patmos, e como judeu, ele não dominava 100% o grego. Tanto é que Paulo, Pedro, inclusive João, eles usaram escribas, mas como João aqui no Apocalipse, né, ao escrever o Apocalipse, estava só, as pessoas, quem entende de grego, da literatura grega, sempre fala, inclusive pastores, até o pastor Hernandes Dias Lopes, um tempo desse, não foi o outro, outro que é presbiteriano, falou sobre o sentido, né, a escrita grega de João em Apocalipse é considerada pobre porque foi ele sozinho lá que escreveu, Sim. sem ter a ajuda de um escriba, de um corretor. Faz sentido. Então é assim, sabe, a escrita, ele deu o jeito dele, escreveu, mas às vezes falta alguma locução, né? Algum advérbio, ou então alguma... Quem entende grego, sabe? Sim. Que falta assim, um reforço numa palavra, ou no prefixo não, no artigo, que ele muitas vezes não usa, ou então um verbo escrito que é com Z, ele escreve com S. Então, mas ele escreveu aquilo que Deus o revelou, não partiu dele, a parte literária de Apocalipse. Sim. João, bem, já que o Luiz lembrou aí, né, dessas vozes, aí eu lembrei, quando eu estava lendo isso aqui, lembrei que uma vez houve um trovão também, onde Deus estava falando. Você se lembra quando Jesus ia entrando em Jerusalém? Acho que foi já depois que ele entrou naquele burrinho, né? Ele ia entrando e com os discípulos e apareceram uns gregos, olha lá, os gregos, não era qualquer grego não, porque eles disseram para Filipe, né, queremos ver Jesus. Aí Filipe foi lá com o outro, não sei se foi André, falou, olha, eles querem ver Jesus. Então não era qualquer grego não, tá, gente? E aí André foi lá com Jesus e disse, olha, tem uns gregos aí, digamos assim, o pessoal, tá certo, da elite, do pensamento grego, tá ali, e esses aí vão te dar valor. Se os escribas e fariseus aqui não te dão valor, esses vão te dar valor. Aí Jesus falou assim, se o grão de trigo caindo por terra não morrer, fica ele só. Depois falou assim, agora está angustiada a minha alma. E direi eu, Pai, salva-me dessa hora, mas precisamente para essa hora que eu vim. Então, os gregos lá ficaram sem conversar com Jesus. Então, quando ele disse assim, Pai, glorifica o teu nome, aí veio uma voz do céu e disse assim, eu já o glorifiquei e ainda glorificarei. Aí as pessoas disseram assim, olha, um anjo lhe falou. Aí outros disseram, não, foi um trovão. Entendeu? E aí Jesus falou assim, e aí Jesus falou assim, não foi por mim que veio essa voz, mas para o bem de vocês, para o bem de vocês, para vocês. Então foi uma voz audível de Deus, gente, foi o Pai que falou com ele. Então tem algumas pessoas ali que ouviram a voz de Deus, outros não, ouviram apenas um barulho, brum, um trovão, olha um trovão e tal, entende? Então tem muita voz no céu, tá? Dessa vez tiveram o privilégio de ouvir a voz diretamente do Pai, na presença do Filho. Já pensou? Então isso aconteceu, tá? E então isso que eu me lembrei da voz de trovão, né? A voz de trovão. Tem gente que não ouve, ouve um barulho, ouve só um barulho. Ok, sim, eu estava falando uma coisa importante. Quando o anjo levantou a mão direita e jurou, eu vou ler aqui que ele falou assim, ó, jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, tá? Mesmo que criou o céu, a terra, é o juramento máximo que pode existir, né? Mas aí ele fala assim, já não haverá demora, vírgula. Então não é João que vai falar aqui não, tá, gente? Ainda é o anjo. Já não haverá demora, vírgula. Mas, vírgula, nos dias da voz do sétimo anjo,
quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Por isso que eu falei que era algo muito importante, tá? Que esse anjo estava anunciando. Ele estava anunciando, gente, que não teria demora e que agora, com o 7º anjo, alguma coisa muito, muito importante ia acontecer. Vamos lá para o 7º anjo, a 7ª trombeta, tá? Verso 15. Tá? Verso 15. Então, eu vou passar aqui meio rapidamente, passei por cima das testemunhas, né, que foram motivo de alegria quando morreram, né, para os homens, e daí surgiu a besta também, que veio do abismo e tal, mas depois elas foram assuntas ao céu. Mas vamos ver o 7º anjo. Vamos capítulo? Lá. O capítulo 11, verso 15. De novo, né? Volta para Raquel aí e vamos ler. O 7º anjo... Mesma sequência, tá, gente? Raquel, Vina, Lilian, Adelaide, Luiz. Adelaide, Luiz, Lilian. Tá. Já, Raquel. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. De dois, perdão, não, tá? Agora é a Adelaide. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se, então, o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Ok, até aí. Tá? Repara na sua Bíblia agora, o capítulo 12, já tem o título aí, ó, Mulher e o Dragão. Depois vem, os anjos pelejam do céu contra o dragão. Tá? Vitória de Cristo, seu povo. O dragão persegue a mulher, a besta emerge do mar, a besta emerge da terra. Cordeiro seus redimidos no monte Sião. Primeira voz, segunda voz, quarta voz, depois os flagelos, são 7 flagelos, certo? Aí depois vai ter a queda da Babilônia, a grande meretriz, etc. E aí depois os jubileus no céu, Cristo vence a besta, prisão de Satanás por 1000 anos, etc, etc. Gente, é o seguinte, se você perguntar das pessoas, perguntar de mim também, como é que você acha que seria o final do mundo? Né? Aí, se for para uma pessoa católica, normalmente ele fala assim, vai haver uma grande destruição e depois os homens vão ser todos julgados, segundo as suas obras. Né? Normalmente é assim. Tá? E esse mundo acabou com água uma vez e agora ele acabará com fogo. Isso aqui eu ouvia, né? Não sei se vocês também ouviam esse resumo aí. Tá? Mas se falar para um evangélico, o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, bom, não, eu já penso diferente. Eu penso que Jesus voltará, porque ele disse, tá certo? E os que são os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros, que nós vivos seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. E depois vai haver, certo, um grande julgamento dos homens e vão ser lançados no lago de fogo, enxofre, blá, 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 blá. Pronto. Aí a gente resume, tá certo?
tudo nisso aí. Acha que tem que ser assim. Porque não entrou em detalhes, tanto nos evangelhos como nas cartas, não se entra em detalhes. Tá? Paulo vai em 1 Coríntios 15, cadê, meu Deus? Peraí. 1 Coríntios 15, 52, ele diz assim: no momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, olha aqui aparece que tem mais trombetas, né? Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, etc, etc, etc. Gente, eu fui ler o resto de Apocalipse, li tudinho esse restante, até o fim. Não aparece mais trombeta, tá, gente? Então, essa trombeta que tocar aqui é a última mesmo. Tá? Mas o que ele estava dizendo é o seguinte: o Evangelho, a coisa lá é resumida sobre o final do mundo, e nas cartas também. Tá? Quando ele quer consolar os que tinham morrido, né, aos Tessalonicenses, tá certo? Também. Foi bem. Mas, e a gente pensa assim, de uma forma muito simplificada, desculpa dizer assim, né? Pensa muito simplificada sobre a consumação dos séculos. E aí você vê que depois aqui dessa sétima trombeta, ainda vai ter vozes, tá certo? E vai ter os flagelos, os sétimos flagelos. E lá diz que esses flagelos consumam toda a cólera de Deus. E aí eu fiquei achando o seguinte, que você pode na sua mente dizer assim, não, tudo isso aqui vai ser destruído e depois vamos pro julgamento final, o juízo final. Não é assim. Igual aconteceu em Sodoma e Gomorra. Não é assim. Tá certo? Precisa, tá certo? Que aconteçam algumas coisas. Mas por quê? Sabe por quê? Segundo eu estou achando, tá, gente? Por causa que Deus está irado. Está encolerizado. Tá? Não é apenas assim com a humanidade, mas é com esse resto de humanidade. Entendeu? Muita gente ruim que existiu na humanidade até hoje já morreu. Vão agora encontrar o juízo final e depois o lago de fogo. Tá? Mas esse resto aqui vai estar num nível muito elevado em termos de maldade. Entendeu? E isso abala Deus, gente. Olha só o que aconteceu na época de Noé. Sabe? Me arrependo de ter feito o homem. Já pensou? Deus falou isso? Porque o seu coração é continuamente mau desde a sua mocidade. Então, pensa que Deus não sofre? E muito se a gente, que é pouquinho santo, tá certo? Sofre quando houve algumas loucuras que acontecem na televisão ou na família, entendeu? Na sociedade. Que dirá Deus? Então, gente, Deus não vai acabar esse mundo aqui igual como aconteceu com Sodoma e Gomorra. E olha que lá o negócio também era feio. Então, vai precisar que suceda as vozes e os flagelos para que se consumar a cólera de Deus. Por isso, entendeu? É que eu vejo o seguinte, que Apocalipse, ou melhor, que essa sétima trombeta é realmente a hora que Deus, tá certo? Chega, volta, que Deus intervém. Significa que ele já todo mundo morto e agora só tem os santos aí festejando? Não. Os homens estão aí, mas os homens estão experimentando a cólera de Deus, só que agora é sob o governo total de Deus. Entendeu? Governo total. Então, repara bem, alguém se lembra onde já ouviu essa expressão? O reino deste mundo se tornou do nosso Deus e do seu Cristo. Quando o reino desse mundo... É numa música, mas tem uma música que ela é universal, ou seja, no mundo todo conhece essa música.
Glória, glória, aleluia. Entendeu? Eu acho que é o Messias de Handel, né? Não, aquele saiu. Aleluia. É. Messias de Handel. A gente até ouve no musical. O reino deste mundo se tornou do nosso Deus, né? E do seu Cristo, e ele reinará para sempre. É emocionante. Então, gente, não vamos perder, certo? Essa sétima trombeta aqui, porque é a parte que uma das partes que mais causa emoção em Apocalipse, tem que estar aqui nessa sétima trombeta. Porque houve emoção no céu sobre isso. Os 24 anciãos, tá certo? Deram glória e gratidão, porque assumiste o teu poder. Olha aí. Agora assumiste o teu poder. Então está aqui. Os 24 anciãos se encontraram sentados no trono, prostrados com seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que é, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Tá? Então, gente, é o seguinte. Alguém pode dizer assim: Deus já reina. Não reina, não. Jesus falou: que venha o teu reino. Não foi? Pai nosso que está nos céus, tá? Venha a nós o vosso reino. Tá? A nós, hein? A nós, crentes. Ainda não reina. Deus não reina na minha vida, irmãos. Não reina. É um pedacinho que eu deixo. Tá certo? É um pedacinho só. Tá? Assim mesmo quando eu estou debaixo de sarrafo. Aí eu entrego para Deus e tudo mais, humilhação total. Tá? E então Deus não está reinando. Cristo é o Senhor do Brasil. Cristo é o Senhor do Brasil. Que é isso, irmão? Que é isso? É claro que tudo não, nem tá certo? Um fio de cabelo cai sem o consentimento de Deus. É claro. Mas em termos de reinado, esse texto aqui mostra, tá certo, que agora que ele vai reinar. Passaste a reinar. Então, quando o anjo jurou já não haverá demora, ele está se referindo ao reino de Deus chegando. Tá? Vê que logo em seguida tem esses 1000 e poucos dias, né, das testemunhas, 2 testemunhas, mas aí é tocada a sétima trombeta, que Paulo diz assim, a última trombeta. Quando a última trombeta soar, entende? Aí fala aí, né, que vai Cristo e tudo mais. Então, gente, eu achei muito interessante, tá certo? Nunca tinha prestado atenção nessa sétima trombeta, porque a chegada, não é chegada, né? Mas é o controle agora de Deus, absolutamente, né? Como rei. Né? E agora reinará pelos séculos dos séculos. Ninguém vai mais tomar isso aí. Tá? Ninguém vai mais tomar. Sim. Lembra do que eu compartilhei da última vez? Eu creio que foi a última vez. Sobre a tentação, que em Lucas 4:3 está mais estendido. Deixa eu ver. Ia levando, mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Aí Jesus repreendeu. Jesus não contradisse, porque os reinos desse mundo estão sob o poder maligno mesmo. Como até eu fui contradito dizendo, não, porque Jesus já está reinando, não sei o que mais lá e tal. Ele reina nos céus, como eu falei naquele dia. Ele tem todo o controle. Os reinos desse mundo, embora estejam sob o domínio do diabo, mas estão sob o controle, a régua de Deus. O diabo só vai até aqui, e os reis só vão até aqui, onde Deus permite. É isso. Mas nesse caso aí, é o reino visível de Cristo. Porque agora Jesus reina invisivelmente. É o que as pessoas parecem que não conseguem entender. Jesus, invisivelmente nos céus, ele reina em todo o universo, sobre todo o universo. Mas aqui na Terra, a gente vê os reinos sendo controlados pelo diabo. Os reis, os políticos,
né? Inclusive, o meu irmão, que era babalorixá, esse que morreu, o Amazonino fez pacto com ele na última eleição. E ele disse que o Amazonino ganharia a eleição. E eu orei para que ele perdesse. Meu irmão disse assim, olha, Luiz, como tu já és oficial da polícia, se o Amazonino ganha, eu te coloco como um diretor de uma dessas escolas da Polícia Militar e tal, não sei o que mais lá. Eu orei, foi o contrário. Tomara que ele perca. Ele fez pacto, né? Com o diabo, tomara que ele perca, não vou me vender, não. E eu orei o contrário. Obrigado, mesmo, e ele perdeu, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Luiz. É isso mesmo. Gente, alguma pergunta? Deixa eu dar um tempinho agora para as perguntas, tá? Alguma pergunta, irmãs? Superficial, tá? Não pergunte coisa muito difícil, não. Eu sei que já está, eu terminei muito tarde aqui para vocês, já são 11h05 aí, né? Não, meio-dia. Meio-dia? Meio-dia e 5, a diferença agora é de 4 horas. O Irã está me esperando, eu vou precisar sair. Filha, Célia, prazer, minha irmã, estar com a gente aqui, tá? Não, tá bem. Eu queria só fazer uma comentário, pergunta, mas não é da aula. Tem a aula anterior está gravada em algum lugar? Eu perguntei, ninguém respondeu. Ah, tu perguntou isso? Foi? Não vi, não. Não estava, não, Lídia. Eu procurei. Não estava, não. Eu não sei se o Paulo saiu antes. Se o Paulo gravou. Tá, então ele não gravou, porque eu perguntei, mas ninguém aí falou nada. Mas, Haroldo, é muito interessante, viu? Essas trombetas, viu? Vai até. Tu falaste que era 1 Coríntios 15, o quê? Em que eu procurei. Isso, 52. 52, tá. Eu vou anotar. É muita informação. De uma vez só. Mas a gente tem que ir devagar, né? Quando fala dessas trombetas, eu me lembro daquele LP antigo, que está gravado aqui na internet. A Última Trombeta, lembra? Sim. Eu até compartilhei o link. Eu me lembro muito disso. Lília, meu irmão, pode ir. Tá? Obrigada. Um bom domingo para você. Obrigado, gente. meu irmão. Você também. Paz. Foi sim, Luiz. Eu me lembro, realmente tinha esse LP aí, da Última Trombeta. E era sobre justamente o final, né? O final mesmo. Então, irmãos, só para vocês verem, tá certo? Que não passou no coração humano, nem, tá certo? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a gente nunca pensou, naturalmente, no fim dos tempos, corretamente. É Apocalipse que vai, entende, mostrar aí os detalhes. Então, Deus ainda tem que resolver, tá certo? O que ele vai fazer com a serpente. Sabe? Ou seja, esse mundo não está só cheio de homens maus. Tem muito demônio aqui. Certo? Tem muito demônio, e tem o próprio Beuzebu também, certo? Que veio com grande cólera para a terra, né? Porque o tempo é chegado. Então, Deus tem que resolver tudo isso, entendeu? Ele não pode simplesmente mandar um fogo e enxofre sobre a terra, todo mundo morre, e aí os que ressuscitam para a vida vão para casa, os outros para lá. Não é assim, entende? Sim, Luiz. Eu já vi um demônio. Na minha casa, quando eu era solteiro, e eu estava sentindo muita opressão, eu não sabia o que era. Aí de noite eu orei. Quando foi de manhã, de madrugada, quando eu me acordei, não sei se eu estava dormindo ou se foi pesadelo, eu dormia na sala, na rede da sala. Aí, quando eu olhei assim, eu vi um demônio pequeno, todo cheio de pelo, com os olhos meio grandes, o nariz assim meio achatado, sei lá, a boca com os dentes grandes, saindo uma baba. E abaixo dele, o que parecia ser um órgão sexual, parecia ser um órgão sexual feminino, mas estava estranho, e todo também pingando, sabe, uma coisa terrível. Aí eu repreendi aquilo e desapareceu. Aí depois eu disse, Senhor,
isso aqui deve ser o que está acontecendo aqui em casa, que está tendo prostituição, um espírito de prostituição está aqui. Aí eu descobri que meus 2 irmãos meus se prostituem com as namoradas quando a gente saía, um com a namorada, outro com a empregada, e acontecia outros casos, sabe? Quando eu pedi para Deus revelar, aconteceu isso. Como às vezes acontece, inclusive aquele caso que eu vou te contar, que Deus, quando eu peço, às vezes Deus me mostra mesmo, né? E quando Ele está me revelando uma coisa e tudo, e a pessoa às vezes não acredita em tudo e começa, não estou falando aqui do estudo, e começa a contradizer, dizendo que não é assim, porque Deus não age assim, tal. Eu vejo a manifestação de Deus contra aquela pessoa. Por não aceitar, quando eu sei que aquilo veio de Deus, que eu sinto quando vem uma unção minha para eu falar e a pessoa não aceita e tal. E tem aquele rapaz que era que é baixinho, ele era homossexual, que só via tendo problemas. Eu esqueci o nome dele. Eu sei, o Cláudio. Era da nossa igreja. Cláudio. Era Claudinho, né? Claudinho. Não. Era outro. Um que só via pedindo oração, ou em oração com a irmã. Ah, eu sei quem é. Aquela que é cega? Não. Nós também, mas era um que era todo, sei lá, o rosto assim meio achatado. Né? Era, como é? Luiz, esqueci o nome dele. Não importa, não, a gente já está acabando. Ele falou que quando ele voltou para a igreja, quando ele vinha, havia demônios grandes, de 2, 3 metros, assim, grandes, escuros, e com órgãos sexuais muito grandes, o tentando. Quando ele via aquilo, no lugar de ele se assustar, ele ficava super excitado, querendo se prostituir com outros homens. Aí eu me lembrei quando tu falou assim que anjos são grandes, né? Inclusive demônios, como foram anjos caídos, tem de todo tipo. Sim. Então, esse mundo, né, como o Luiz está mostrando aí, esse mundo, gente, não é só gente que tem coisa fazendo mal, entende? Você imagina a podridão, como ele está colocando, a podridão que Deus vê na Terra, né? Na Terra. Então, todos esses seres, homens, mulheres e demônios, todos vão ter que perceber, sentir a cólera de Deus, entende? Então esse mundo não pode acabar assim, puf, aí pronto, a gente já aparece diante do trono para ser julgado. Não é assim, tá? Tanto é que está aí. Mas, na 7ª trombeta, certo? Deus assume o seu poder e o seu reino. O reino deste mundo se tornou, olha só, se tornou do nosso Deus e do seu Cristo. Não era, tá? Mas agora se tornou do nosso Deus e do seu Cristo. Então, por isso que eu dei tanta ênfase no tipo do anjo poderoso, forte, que apareceu, porque ele estava jurando por alguma coisa muito séria. Então não era qualquer anjo falando assim, olha, agora vai tocar a 7ª trombeta. Não. Antes de essa trombeta ser tocada, certo? Veio aqui um ser que extraordinariamente glorioso, né? Acima dele só Jesus, e ele jurou, que não, a gente não jura, né? Mas ele jurou por Deus. De forma que essa 7ª trombeta mostra realmente que Deus, tá certo, está agora assumindo o seu reino e o seu poder. Amém? Amém. Então nós temos só mais 2 aulas, tá, gente? Mais 2 aulas. Vocês podem